Fala sexto ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aí, nossa aula de história hoje vai dar continuidade ao que nós estamos vendo aí na página 37, que é sobre a criação e fundação do Estado, tá bom? Então, na aula passada nós vimos que o Estado ele foi fundado com base na criação de leis, na produção de um exército, né? E também o Estado precisa de povo, né? E um território. Tudo isso aqui junto forma o que nós chamamos de Estado. Então, na aula passada, como nós vimos, a fundação do Estado, ele servia exatamente para organizar a vida do povo, considerando leis, exército, território, tudo isso aí junto formalizava o que nós chamamos de Estado. Também chamamos o Estado de governo, também serve, tá? Os governos, eles, desde seu início de atuação, eles trataram de dividir o trabalho entre o chamado trabalho intelectual e o trabalho braçal. Então, um era diferente do outro. O trabalho intelectual ficava a cargo das pessoas mais importantes, uma certa classe mais importante, enquanto o trabalho braçal ficava a cargo das pessoas comuns, das pessoas mais simples. Essas sim tinham a obrigação de realizar o trabalho braçal, seja construindo obras públicas como palacetes para abrigar os nobres. O túmulo dos nobres também começava a ser construído, né? Pequenos túmulos, né? Ou grandes túmulos, como queiram, a gente não vai chegar nesse pedaço ainda. Então o povo, as pessoas, além de trabalhar duro, eles tinham a questão de sustentar o Estado com impostos e taxas, né? Tinha imposto para tudo, né? A pessoa, para segurar o Estado, tinha que pagar imposto, todo mundo tinha que pagar imposto, para que o Estado pudesse pagar o exército e também realizar as obras públicas. Quem não tinha dinheiro nesse tempo, pagava imposto através de trabalho. Tá bom? Então tudo isso daí foi aos poucos moldando o ser humano para que ele pudesse, digamos, conviver em sociedade, conviver com pessoas das mais diferentes naturezas. No nosso livro, aí na página 37, nós percebemos que nós falamos de Estado, falamos de divisão de trabalho. Aqui nessa parte vai falar da diferença entre sociedade que trabalha de forma intelectual e sociedade que trabalha de forma braçal, quer dizer, botando força, né? O exército servia para quê? O exército servia para combater os grupos que ameaçavam a tranquilidade de todos, né? Das pequenas cidades-estados. A religião, para que servia a religião? A religião era dominada pelos sacerdotes que eram capazes de fazer a intermediação entre os homens e os deuses. Então, na aula passada nós vimos, por exemplo, que tinha que fazer com que as pessoas se acalmassem, né? Então, a religião seria um ponto principal para realizar tal tarefa. Foi por intermédio dela que alguns seres humanos se autodenominaram, digamos assim, sacerdotes, conhecedores da sabedoria, e fariam esse elo de ligação entre o ser humano, né? O humano com os deuses, né? Os primeiros deuses eram muitos, então eles eram politeístas. Estamos falando de sociedades muito antigas, né? Ainda na pré-história, ainda na questão da idade do bronze, na idade dos metais, né? Haviam sociedades que muitos dos deuses eram mulheres também, né? As deusas, né? E da mesma forma haviam os seres humanos que cultuavam essas deusas, né? Quer dizer, não somente homens, não, mas muitas sociedades antigas tinham deusas muito poderosas de acordo com suas crenças, deusas protetoras que eram cultuadas de acordo com os achados arqueológicos mais antigos da humanidade, né? Aqui, por exemplo,
A religião serviria para quê? A religião serviria para colocar na cabeça do ser humano que ele deveria obedecer aos chefes do Estado da mesma forma que eles deveriam temer aos deuses. Mas como é que eles sabiam que existiam esses deuses? De que maneira esses deuses poderiam habitar o mundo do ser humano? Aí já entra numa outra questão. Já entra na questão de que o ser humano ele temia coisas que ele não conhecia, né? Ele temia o medo, ele temia a morte, ele temia o trovão, ele temia as forças da natureza. Então tudo isso foi causando no ser humano ideias de que havia algo maior do que ele, né? Havia algo lá em cima que era muito poderoso e isso muitas vezes gerava terror nesse ser humano. E em seus sonhos e pesadelos, essas coisas sempre voltavam e retornavam. Os sacerdotes chamavam isso tudo de deuses, né? Quando esses sacerdotes morriam, ou os guerreiros mais fortes morriam, ainda permeavam os sonhos e as lembranças dessas pessoas. Então, de tanto sonhar e ter pesadelos com coisas da natureza, com pessoas, guerreiros mais fortes, enfim, tudo isso levou aos sacerdotes a reforçar essa ideia de os deuses estão querendo te passar uma mensagem, que você obedeça de uma forma, obedeça inquestionavelmente, para que você tenha uma vida boa, né? Para que você não tenha mais medo de nada, que você tenha a proteção dos deuses. Em vez da raiva dos deuses, a pessoa ia passar a ter a proteção dos deuses se ele obedecesse os chefes de Estado, as leis de Estado, da mesma forma que estariam agradando aos deuses. Então, as primeiras formas de Estado, de governo, como nós podemos chamar também, eram estados teocráticos, né, gente? Ou seja, eles tinham no poder dos deuses um artifício para dominar as pessoas, né? Os primeiros reis, por exemplo, diziam que o poder deles era dado pelos deuses, então ninguém tinha coragem de questionar isso, viu? Então isso acabava, digamos, tornando a religião um elo muito forte, algo muito poderoso, que iria dominar esses seres humanos e deixá-los bem adequados à nova forma de organização que estava surgindo. Essas organizações chamadas de Estado, elas surgiram nas regiões da Ásia, né? Mais precisamente no lugar chamado Mesopotâmia, que a gente ainda vai ver isso aqui também, viu, gente? Mesopotâmia. E de lá essa ideia de Estado foi se espalhando por outras regiões, tá bom? Como, por exemplo, na África, né, que o Egito foi um dos grandes representantes africanos, um país que tinha religião politeísta, teocrática, governo teocrático. Tudo isso daí foi sendo organizado na Mesopotâmia, no Egito, tá, em outras regiões como também a China, também outras regiões da África, onde as pessoas começaram a ter seus deuses politeístas, até o surgimento do povo hebreu, né? O povo hebreu que nós chamamos também de povo judeu, que ao contrário dos demais, eles eram monoteístas, ou seja, eles tinham apenas um Deus, tá bom? Somente cultuavam apenas um Deus. E assim os hebreus o povo hebreu foi ensinando essa nova doutrina a outros povos que iam surgindo, tá bom? Então, nessa página 37 está só falando de Estado e a sua organização, as suas classes que iam surgindo, os mais importantes, vamos considerar assim, os nobres, o povão que trabalhava, tá bom? E dessa maneira o Estado surge como um instrumento nas mãos de classes sociais mais fortes, que futuramente seriam chamados de nobres, os nobres do Estado, que não precisavam trabalhar, mas que tinham todos os privilégios que um povo poderoso poderia ter, porque tinha muita gente que trabalhava para eles em nome da religião e em nome dos deuses. Tudo isso, mais uma vez reforçando, graças aos sacerdotes que faziam essa lavagenzinha na cabeça do povo através da religião, tá bom? Na página seguinte, que é a página 32, aliás 38, desculpem aí, vai falar sobre a origem da escrita, como é que a escrita surgiu, como é que ela, como nós vimos aí na aula, a escrita ela é muito importante, porque foi através dela que o homem saiu da pré-história
e passou a ter seus registros na história. Tá bom? Ou seja, tem dois períodos: o período da pré-história, que é antes da escrita, e o período da história, que já após a escrita. Com a escrita, somente as pessoas mais sábias poderiam ler. As pessoas que não sabiam ler estavam condenadas a trabalhar o resto da vida para aqueles mais letrados, né? E a escrita, ela serviu não porque as pessoas de repente descobriram, não. Na verdade foi a necessidade de inventar essa escrita, né? Para que motivo? Qual motivo? Os mais diversos motivos possíveis, né? Motivos econômicos, né? Motivos sociais, motivos... Vamos colocar aqui um slide mais limpinho. Motivos econômicos, motivos sociais. Por exemplo, a gente poderia... As pessoas poderiam estar inventando um mecanismo para, vamos colocar dessa maneira, para criar, digamos assim, um ambiente fechado, né, onde ele vai chamar isso aqui de local de criar animais. Então ele precisava registrar isso. Se um animal fugisse, ele ia saber que não tinha mais aquele animal, então ele ia registrar o restante. Então eles começavam a escrever fazendo imagens que representavam aquele elemento, aquele animalzinho. Suponhamos que fosse um boizinho, eles faziam uma cabecinha assim desse jeito e acabavam, digamos, escrevendo, criando até frases, o boi, enfim, né, vamos dizer assim, aqui significa liberdade, o ar livre, né, o boi está ao ar livre, ou seja, o boi está livre. Então, as primeiras manifestações de escrita foram para registrar, né, ou fazer a descrição, né, registrar atividades comerciais, né. Uma das teorias, é claro, porque tem muitas teorias do surgimento da escrita, porque ela não surgiu em um só momento, não foi só na Mesopotâmia que surgiu a escrita. Tem outras regiões também que tem uma escrita totalmente diferente dos mesopotâmicos, mas que da mesma forma tinham as mais variadas, digamos, os mais variados motivos, né? Aqui, por exemplo, nós podemos ver, vamos ver bem aqui um pouquinho na página 38, surgimento de sociedades complexas, com notáveis avanços, sem um sistema de escrita. Por exemplo, o Estado Inca na América do Sul não precisou desenvolver uma escrita para se tornar uma civilização. Então aqui está falando dos Incas na América do Sul, que não sabiam ler nem escrever. Mesmo assim, eles desenvolveram um sistema de contagem, com esse cordãozinho com um monte de pontas, chamado de quipu, onde eles sabiam calcular. Eles calculavam unidades, centenas, dezenas, enfim, mas não sabiam escrever nada, mas calcular eles já calculavam. Quer dizer, os cálculos começaram a surgir em algumas sociedades bem antes mesmo de surgir a escrita. Agora, a invenção da escrita facilitou o registro da produtividade, pois a escrita se associou à matemática. A escrita se misturou com a matemática, que é a contagem, né, para descrever os tipos de produtos e as quantidades produzidas de uma maneira simplificada e útil. Como falei para vocês, as primeiras manifestações de contagem que a gente tem notícias seria exatamente para registrar atividades comerciais, né? Aqui é um exemplo aqui de uma escrita bem antiga, um boizinho ao ar livre, quer dizer, o boi fugiu do curral, né? O boi está livre, o boizinho está livre do curral. Isso aqui, da mesma forma como a entonação da voz, da mesma forma que alguém poderia, digamos assim, chamar a chuva que cai de chuá, né, imitando o barulho que a chuva faz, poderia ser muito bem eles criarem uma escrita imitando o movimento que as coisas tinham. No caso, o boizinho está livre ao ar livre, o boizinho está na fuga ao ar livre, né? Então a gente viu aí na aula que a escrita foi muito importante para que nós pudéssemos conhecer o passado da humanidade, e tem os tipos mais variados de escrita. Nós, por exemplo, aqui no Brasil hoje, a gente tem uma escrita alfabética, silábica e fonética, né, onde nós temos os sons
as sílabas e as letras do alfabeto. Mas em outras culturas eles não têm um alfabeto assim, eles têm uns sinais chamados de ideogramas, onde eles fazem com sinais toda a ideia que eles precisam entender. Toda a ideia que eles precisam entender. Eles não iam fazer, digamos, o nome de um rei ou de uma rainha com elementos pequenos, não. Eles usavam animais robustos, como crocodilos ou corujas ou águias muito poderosos, para criar o nome de um rei ou de uma rainha. As primeiras manifestações rupestres, por exemplo, podem ser consideradas uma escrita, porque nem todo mundo sabia, tinha uma escrita alfabética como nós temos hoje. Então, para mostrar às pessoas que era dia de caçar, eles desenhavam a caça nas cavernas e faziam tipo um mapa da região onde eles poderiam encontrar essas caças. É a chamada escrita pictográfica. Transmite uma ideia ou um conceito através de um desenho ou símbolo figurativo estilizado. Tá bom, gente? Vocês podem perceber no livro de vocês, na página 39, que tem o exemplo de escrita pictográfica, ok? Que é por meio de desenho. A escrita ideográfica, que é a escrita japonesa e chinesa, por exemplo, coreana também, é um sistema de escrita onde o pessoal utiliza ideogramas, que consiste em símbolos gráficos ou desenhos que formam caracteres separados. Como você diz assim, se eles quisessem escrever a palavra casa, eles faziam algo parecido com uma casinha, né? E se quisessem colocar algo como um pincel, eles faziam uma coisa parecida com um pincel, ou seja, alguém está interessado em pintar uma casa. Seria mais ou menos assim. É desse jeito que a escrita ideográfica, né, funciona. É assim que os japoneses escrevem e os chineses também. Eles fazem um desenho da representação que mais parece com aquela coisa e eles pegam a ideia geral daquela coisa, né? Uma casa e um pincel, alguém quer pintar a casa. Nós temos também outro exemplo da escrita alfabética e fonética, que é a nossa, representação de sons de determinada língua pelas letras do alfabeto. Nós temos aqui, né, no nosso meio, nós temos a escrita cuneiforme, que foi inventada pelos sumérios. A cuneiforme ela é escrita com pequenos instrumentos de metal cavando as tábuazinhas de argila. Depois eles esquentavam essas tábuas no forno e formavam um texto. Formavam um texto. Aqui é a escrita hieroglífica lá do Egito. E também nós temos aqui logo abaixo o alfabeto fenício. A gente vai descobrir que o povo fenício foi que inventou esse alfabeto que a gente usa até hoje. E o alfabeto grego, que também, digamos, se adaptou do alfabeto fenício e utiliza até hoje também seus caracteres. Ou seja, os fenícios inventaram o alfabeto, os gregos adaptaram o alfabeto e ensinaram para os latinos, e os latinos ensinaram para nós, portugueses e brasileiros, a falar esse alfabeto. Viu? Presta atenção, né? Os fenícios inventaram o alfabeto, os gregos copiaram e adaptaram e ensinaram aos latinos. Os latinos ensinaram esse alfabeto a nós, aos portugueses, italianos, espanhóis, franceses, ingleses, e nós aprendemos com esse povo todinho aí a escrever e a falar nessa língua que nós falamos hoje, tá bom? Então a aula de hoje fica nesse pedacinho por enquanto, tá? Depois retornaremos com mais aulas a respeito disso. Então vamos falar ainda sobre as páginas do livro, que a gente vai ter que responder algumas delas, e a atividade digitada que foi para casa, tá bom? Então tenham um ótimo dia, fiquem em paz, muita saúde a todos. Tchau, gente.